Continuando, então, aqui nossos 7 passos para diagnosticar e tratar o infarto com supra. O primeiro passo a gente já falou, fazer o eletro em menos de 10 minutos. O segundo passo é identificar se há supra ou não no eletro. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Para isso, a gente tem que ter alguns conceitos básicos, né? Primeiro, o segmento ST é essa linha reta aqui que se localiza entre o final do complexo QRS e o começo da onda T. E o ponto inicial do segmento ST é esse ponto J, né? Esse joelho que eu brinco entre o final do QRS e o começo do segmento ST. O normal fisiológico, quando a gente olha para o eletro, o segmento ST ele vai estar em cima da linha de base. Eduardo, como é que eu defino a linha de base? É o seguinte, ó, a gente vê aqui a onda P de pato, complexo QRS. Se a gente pegar aqui esse ponto aqui, justamente antes de iniciar o complexo QRS, esse daí vai ser o ponto onde a gente vai traçar uma linha de base, né? Que é uma linha horizontal passando por esse ponto. Seria mais ou menos assim. E a gente vê que o segmento ST está bem em cima da linha de base. Esse é o fisiológico. Pode ter leves desvios menores do que meio quadradinho para cima ou para baixo, né? Nada demais. Mas esse é o segmento ST normal. Nesse outro caso aqui, se a gente traçar a linha de base, a gente vai ver que o segmento ST claramente está acima da linha de base. Nesse caso, a gente diz que há supra e ST. E nesse outro caso, se a gente passar aqui a linha de base, a gente vai ver claramente também que o segmento ST está abaixo da linha de base e, portanto, nesse caso, a gente tem infra de ST. Beleza, então eu já sei definir se eu tenho supra ou não, primeira coisa, mas agora vem outro passo, que é medir esse supra, né? Esse supra tem meio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, quanto é que tem? Porque isso vai ser importante nos critérios diagnósticos. Para isso, então, eu vou ter 3 passos simples. O primeiro é traçar a linha de base, a gente já comentou. O segundo é identificar o ponto J, né, o joelho ali entre o final do QRS e o começo do segmento ST, e traçar uma linha imaginária passando por ele também. E o terceiro ponto é ver a distância entre uma linha e outra. Nesse caso, por exemplo, aqui tem 6 quadradinhos, né, 6 milímetros. Então, a gente tem um supra ST de 6 milímetros nesse caso. É sempre simples achar o ponto J? Não. Já fizeram estudos em relação a isso. Então, nesse eletro aqui, onde é que seria o ponto J, né? E nesse caso, especificamente, seria aqui, é esse joelhozinho aqui. Mas várias pessoas erraram esse diagnóstico. Nesse outro exemplo, onde é que seria o ponto J? Aqui, ó, nesse joelho aqui, entre o QRS e o segmento ST. Muita gente disse que era aqui, outras pessoas disseram que era aqui. Então, não é tão simples sempre não. E aqui, esse foi o que o pessoal mais errou. O ponto J aqui seria aqui, no joelho, mais uma vez, né? É quando muda a inclinação. Muita gente disse que era aqui, outros disseram que era aqui. Então é importante você identificar bem. O ponto J é aquela velha história de Sófocles, né? Procure e encontrará, porque o que você não estiver procurando vai continuar perdido, né? Em eletro, se você não tiver sabendo o que você está atrás, vai passar batido certamente. Beleza. E aí vem o questionamento. Por que supra-DST... por que infarto com artéria fechada gera supra-DST? Então, sem entrar em grandes detalhes, né, fisiopatológicos, a gente sabe que a gente tem aquele potencial de ação da membrana normal. E aí o que acontece? Quando a célula está em repouso, ela fica negativa dentro e positiva fora. E depois que ela se despolariza, acontece o contrário. Ela fica positiva fora e negativa dentro. Isso quer dizer que se a gente for colocar aqui no final da despolarização, se a gente fosse ver o músculo cardíaco, né, tá aqui o ventrículo esquerdo, a gente teria o ambiente extracelular todo assim, negativo, uniformemente negativo. Beleza. E aí, isso faria com que o segmento ST tivesse no lugar dele lá de boa. Na hora que a gente tem uma artéria fechada no infarto com supra, a gente vai ter uma região do miocárdio que está sofrendo, né? A gente botou aqui em roxo. Essa região que está sofrendo, por uma série de alterações eletrofisiológicas, o ambiente extracelular daquela região vai ficar menos negativo do que o normal. E aí, é como se a gente tivesse aqui polos negativos aqui, distribuído pelo miocárdio todo, e um polo positivo, né, já que é menos negativo aqui nessa parte roxa. Resumindo, isso vai formar uma série de vetores que vão estar apontando para essa região e termina que tem um vetor resultante passando essa região e chegando perto do eletrodo que tiver ali por cima, e isso aqui vai gerar o supra-ST. Isso aqui, mais uma vez, a gente está, como os americanos falam, né? Long story short. A gente está resumindo a história, né, bem mais complexa numa explicação mais simples. Mas por que isso é importante?
Na vigência de infarto, o paciente que tem supra-DST, isso indica que provavelmente a artéria está fechada e que está morrendo célula ali, né? Está tendo lesão miocárdica. Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, porque a cada minuto que você passa sem abrir a artéria de um paciente com supra-DST, ele perde 11 dias de vida, ou seja, atrasou 1, 2, 3 horas, o paciente perdeu anos de vida, né? Então lembrar, tempo é vida, tempo é miocárdio, tempo é músculo, né? Como se fala. Gostou do conteúdo desse vídeo? Ele faz parte de uma aula maior, onde a gente discutiu os 7 passos para você diagnosticar e tratar um infarto com supra com segurança. Inclusive, a gente tem um e-book nessa aula disponível, gratuito, onde a gente resume tudo, coloca mapas mentais, fluxogramas, tudo bem bonitinho para você. Tem interesse em acessar esse material? Clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar no YouTube e vai para a aula completa que está top.